abrir a sua Bíblia no livro de Atos 27. Atos capítulo 27. Vamos ler a partir do 9, versículo 9. Se você precisar de ajuda, é só levantar sua mão. Atos 27, capítulo 27, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, chamava a atenção deles, Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. O dano seria da carga, daquilo que eles estavam levando, mercadoria. O dano seria do navio. E o dano seria do que mais? Fala comigo, igreja. Dano seria do que mais? Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles, e o que? Pensando eles terem alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Isso aqui fala sobre a vontade, o desejo, a decisão, o que se passa dentro da gente. Esses dias a gente estava falando sobre a escolha. Deus nos deu a palavra dizendo: eis que coloco hoje diante de ti a vida e o que mais? Não. A vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida. Ele ainda dá a dica. Ele ainda fala: olha, escolha a vida, escolha o bem, escolha o que é bom. Você tem o poder de escolher, de decidir. Você pode escapar de alguém que não fala o que você quer ouvir. Você pode escapar de um ambiente que você não se sente bem. Você pode escapar de uma opinião contrária à sua. Você pode fugir de alguma coisa que não favorece muito os teus interesses. Mas você vai ser sempre refém do fruto das suas escolhas. Está dando para entender? Paulo chega para esse centurião. Quem era Paulo? Aqui Paulo era um preso. Aqui Paulo era alguém que não tinha muita credibilidade. Paulo tinha sido condenado, ele estava indo lá para Roma. Só que todo mundo dentro daquele barco sabia quem ele era. Todo mundo ali sabia a quem ele servia, conhecia o trabalho dele, sabia o porquê que ele tinha sido preso, sabia qual era a fé que Paulo tinha. E Paulo aqui
trabalhando meio como que a voz de Deus. Porque Paulo está falando o que o centurião não quer ouvir. O centurião, ele tinha o poder de decidir: fico ou não fico, vou ou não vou. A viagem já estava sendo longa, a viagem já estava sendo demorada, a coisa já estava meio cansativa, a coisa já estava desgastante demais. Eles queriam chegar em casa. O porto que eles estavam, o lugar que eles atracaram, não era um lugar muito bom, muito bacana, não era um lugar muito agradável. Está escrito aí, não era bom para se invernar, quer dizer, eles teriam que ficar ali algum tempo, eles teriam que permanecer ali um tempo. Mas a ideia e a vontade deles não era essa. Presta atenção, porque é importante demais que você entenda isso. Aí ele ouve o que Paulo está falando, mas aquilo ali vai contra o que ele quer. Aquilo ali vai contra o que ele acha que é bom para ele. Aquilo ali está indo contra aquilo que ele imagina ser o melhor. E aí ele vai consultar quem? Quem pensa igual ele, quem tem a mesma opinião que ele, quem deseja a mesma coisa que ele. E aí ele chega para o capitão, ele chega para o piloto, ele chega para o mestre, ele vê ali o que a maioria está pensando, o que a maioria tem a dizer, mas na verdade não interessa mais o que os outros têm para falar, não importa mais a opinião dos outros, porque a decisão já está tomada dentro dele. Quando você toma a sua decisão, não tem mais argumento para falar contra você, não tem mais nada para tentar te convencer, você já decidiu. Dá para entender? Sim ou não? Você já decidiu, você já tomou a sua decisão. Qualquer coisa que se fale depois disso não acrescenta em mais nada, a menos que uma coisa extraordinária aconteça, porque o teu coração já decidiu, e os teus olhos, os nossos olhos, eles só enxergam aquilo que a gente quer enxergar. Você só crê no que você quer acreditar. Está dando para entender? Sim ou não? Você de repente crê em coisas hoje que amanhã talvez você já não acredite mais. Você talvez hoje creia em pessoas que amanhã você já não acredita mais, ou pessoas que ontem você não acreditava, coisas que ontem você não acreditava, mas você resolveu, você decidiu crer. Está dando para entender? Quem está entendendo alguma coisa? E o centurião foi consultar, mas na verdade a decisão dele já tinha sido tomada. O que está dentro do seu coração, a decisão que você toma dentro de você, de crer, de continuar ou não continuar, de ter esperança ou de não ter esperança, ela já está decidida dentro de você. Agora entenda isso: o fruto do que você está escolhendo hoje, do que você está decidindo hoje, você vai colher lá na frente, e é inevitável que colhe. Se ele vai ser bom ou não, se ele vai ser agradável ou não, depende do que você está escolhendo. Quando? Hoje, agora. Algumas pessoas escolheram e pular o carnaval, e brincar, e se divertir, curtir a vida. Está errado? Claro que não, porque cada um é livre para fazer as suas, mas depois vão ter que colher o fruto daquilo que eles estão fazendo lá. E alguns desses frutos serão amargos, serão frustrantes, serão terríveis. Você consegue entender? Mas é o que a pessoa escolheu, é o que ela propôs para ela. Você tem a opção de, depois que sair daqui, não voltar mais, de resolver colocar a sua vida em outros caminhos. É uma decisão sua, mas a tua escolha vai trazer resultado para dentro de você, para a sua vida. É o que está acontecendo aqui. Até aqui ele tinha condição de escolher. Aí ele olha, e a visão era muito ampla, a visão era muito grande, ele conseguia enxergar muito longe, o horizonte era bem extenso. Eles olhavam do nordeste, descendo tudinho até o nordeste. A visão dava para enxergar muito longe. O que é que eles viam? Eles viam o céu aberto, eles viam o vento soprando brandamente, e a direção do vento era favorável na direção que eles queriam ir. Eles só enxergavam aquilo que eles queriam ver. Você está entendendo alguma coisa? Sim ou não?
E aí eles resolvem levantar a âncora e partir dali. Aí vai, a viagem segue. A direção tinha sido qual? Qual tinha sido a direção, gente? Segura, espera, fica mais um tempo. Não está bom, não está do jeito que a gente esperava, não é aquilo que a gente desejou, não está dentro do plano que a gente desenhou dentro da gente, mas não é hora da gente seguir, é hora da gente esperar, aguardar, confiar, ter paciência. Mas eles tomaram a atitude deles, a decisão deles. No versículo 14, mas lê com atenção, lê o que está escrito aí. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, cessamos a manobra, não tínhamos mais o controle e nos fomos deixando levar. Quer dizer, já não sei mais para onde vamos, já não tenho mais o controle da coisa. Agora é ver no que é que isso vai dar, aonde é que a nossa decisão vai nos levar. E aí o barco começou a ir, já não tinha mais direção. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram todos os meios para cingir, para segurar o navio, e temendo que dessem na sirte, arraiaram os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, aliviavam, por favor gente, aliviavam. O que eles estão fazendo? Jogando as coisas fora, pegando a mercadoria que está dentro e jogando para fora, jogando para lá para dentro do mar, jogando para fora do barco, porque a água estava entrando e o barco estava afundando. E aí eles começaram a ter que jogar a carga para fora. Só que isso tinha sido avisado quando? Lá atrás. Agora começaram a jogar a carga do navio para fora. No versículo 19, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Agora eles estão começando a desmontar o navio, estão começando a tirar ali as velas, arrancar os postes, tirar a madeira, jogar para fora. Tem que aliviar isso aqui, porque a tempestade estava batendo e o barco estava afundando. A Bíblia, ao longo dela, ela traz muitos exemplos de tempestades, porque na vida a gente passa por tempestade, a gente passa por luta, a gente passa por problemas. E uma daquelas tempestades, Jesus disse para eles assim: olha, a gente vai passar desse lado para o outro, passemos para o outro lado. Desceu, foi lá para dentro do porão e dormiu. A tempestade veio, começou a sacudir o barco para lá e para cá, mas no final eles chegaram do outro lado, porque aquela tempestade tinha vindo para mostrar o que era a palavra de Deus quando é dita na vida de uma pessoa. Quando ele fala, o que ele fala se cumpre, para quem está dentro do propósito de Deus. Está dando para você entender? Houve uma outra tempestade, quando o barco que os discípulos estavam se afastou da praia, foi para longe. Eles tinham ido para dentro do barco, estavam dormindo, distraídos, descansando, e aí o barco deles se afasta, a tempestade cai, e daqui a pouco vem Jesus andando por sobre a água. Essa vem para mostrar que para aquele que crê, tudo é possível. Está dando para entender? Mas essa tempestade aqui está vindo para mostrar para eles que uma decisão errada pode trazer para a nossa vida muito prejuízo. Tem coisa que a gente passa, tem situação que a gente vive, tem dano na nossa vida que não era para a gente estar vivendo, mas a gente está passando por aquilo por causa das escolhas que a gente fez, sejam elas quais forem, na área da vida que for. Você está entendendo alguma coisa? Porque até o momento de levantar aquela âncora e partir com aquele barco, ele tinha a condição de escolher: não vou ficar, não está do jeito que eu gosto, não é o porto que eu esperava, não é aquilo que eu achei que iria ser, está pesado para mim,
está cansativo para mim, está desgastante para mim. Só que aqui eu estou seguro, eu estou falando da presença de Deus. Ali, Deus estava guardando eles. Você está compreendendo? Mas eles acharam que dava para ir. Porque, gente, entenda isso. Quando você quer uma coisa, quando você quer muito uma coisa, quando você está determinado àquilo, não tem dificuldade que te para, não tem problema que faça você desistir. Vê uma pessoa para ir para uma festa de alguém que ela gosta, ela enfrenta a distância, ela faz o que for preciso. Eu estou dando um exemplo que é muito pequeno, mas que você sabe que é verdadeiro. Veja alguém que está numa fase terminal de uma doença, alguém que nunca professou fé, alguém que nunca creu em Deus, mas chegou num ponto aonde ou ele busca em Deus, ou não tem mais nada, não sobrou mais nada. Os médicos disseram, leva para morrer em casa. Sabe o que ele fala? Eu aceito qualquer coisa. Há muitos anos atrás, 14 anos atrás, em 2005, a gente estava numa cidade chamada Lençóis Paulista, né? E tinha uma moça lá na cidade, conhecida de todo mundo, porque era alguém que levava a vida assim, ao léu, deixava levar, vivia do jeito que bem entendia, o jeito que os dias colocavam diante dela, ela vivia. As escolhas dela fizeram ela contrair o vírus da AIDS. É lógico que ela nunca aceitou essa coisa de igreja, é lógico que ela nunca aceitou essa coisa de fé. Deus era alguém para ela que existia. Deus era alguém para ela que estava no céu, em algum lugar no céu. Mas ela, em aproximar de Deus, isso nunca. Só que a doença tomou conta dela. Aí ela foi secando. Não sei se você já viu alguém já numa fase bem avançada da AIDS. É uma coisa assim, causa um impacto ruim dentro da gente. É só a pele, o osso, é uma cor diferente, o olho perde o brilho, já não tem mais saliva dentro da boca, é uma coisa terrível. E aí alguns familiares pediram visita. Tinham lá dois irmãos, uma irmã e um irmão, que eram obreiros da igreja, e comentaram, falaram, olha, o senhor vai lá para fazer a visita, ungir, fazer oração? Claro, a gente vai. Eu fui. E eu lembro que ela falou, eu hoje consigo entender como eu errei na minha vida em nunca ter me aproximado de Deus, porque hoje eu preciso para viver, e eu não sei se Ele vai me ouvir. Eu creio que Deus ouviu. Eu creio que aquilo que ela fez lá, aquilo que ela falou lá, ela falou de todo o coração. Eu creio na salvação dela. A oração foi feita, mas ela veio falecer. Ela morreu, depois de uns dias ela morreu. O corpo parou, o organismo parou, os órgãos pararam, e ela faleceu. Mas aquilo ali não é castigo de Deus. Aquilo ali não é Deus não olhando para ela, não é Deus não cuidando dela, não é Deus não atendendo ela, não é Deus não ouvindo ela. Aquilo ali era fruto de uma escolha que ela fez para a vida dela. Durante todo o processo da vida, você pode escolher. Hoje de manhã alguém falou aqui, olha, eu preguei a mesma palavra de manhã. Aí a pessoa falou, olha, essa palavra é exatamente o que eu estou passando no lugar que eu trabalho. Tinha uma posição, tinha um cargo, mas aí por causa do valor que ia ganhar, por causa daquela coisa da estabilidade, não sei o que, aí pegou e escolheu mudar. Hoje não tem paz. Fruto do quê? Da decisão, da escolha. Desde as coisas mais simples até as mais complexas, como hoje sair daqui crendo nisso, tomando essa decisão dentro de você, em andar com Deus, em confiar em Deus, em escolher os caminhos de Deus, ainda que esses caminhos sejam contrários aos seus, ainda que ter essa comunhão com Deus contrarie muita coisa dentro de você, é uma escolha sua. De repente você está vivendo hoje, você está ouvindo coisas hoje, você está passando por coisas hoje que não era necessário você passar, mas é a escolha que você fez, é aquilo que você escolheu viver. O barco está sendo desmontado, as coisas de dentro dele estão sendo jogadas para fora, o prejuízo está sendo vivido por causa da escolha que ele fez.
E às vezes a gente vive exatamente isso, a gente passa exatamente isso, a gente sofre por causa disso, a gente perde coisas valiosíssimas na nossa vida, e uma delas é a nossa comunhão com Deus, por causa das escolhas que a gente faz, más escolhas. Só que quem decide é você. Eu não tenho nem o direito e nem a competência de dizer para você o que é que você deve escolher ou não na sua vida. Está dando para entender o que eu quero dizer, gente? Sim, seja com relação que for, cabe a você orar e olhar para a sua vida, as suas necessidades, diante de Deus, se aquilo que você está prestes a escolher ou não, vai abençoar a sua vida, ou se só vai satisfazer a tua vontade. E não esquece, satisfação às vezes, ela é passageira, ela dura só aquele momento, e depois desaparece, e o barco está começando a ser desmontado, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. A tempestade não parou, não cessou, continuou caindo, continuou chovendo, o vento balançando, dissipou-se. Sabe o que é dissipar? Dissipar tem a ver com desaparecer. Às vezes a gente passa por uns lugares, está tendo uma queimada na beira da estrada, normalmente acontece isso. Aí tem um ponto da estrada que você passa, está coberto de fumaça, você não consegue enxergar nada ali na frente, mas você continua, você segue em frente, você mantém a condução. Daqui a pouco aquela fumaça vai enfraquecendo até que ela desaparece, dissipa, some, enfraquece e desaparece. Só que aí, olha, lê aí, dissipou-se toda, por favor, lê na sua Bíblia, toda esperança. Sabe o que é esperança? Esperança é diferente de fé. Fé é uma base de sustento dentro de nós. Fé é o que faz você viver o impossível. Fé é o que faz você crer naquilo que não existe, esperar por aquilo que ainda não aconteceu. Isso é fé. Mas às vezes a tua fé está meio fraca, está meio abalada, está meio abatida, por causa das coisas que você passa, por causa das coisas que você vive. Hoje talvez alguém tenha deixado de vir, porque a fé não está muito firme. Hoje a fé está meio abalada, está meio mexida. Ouviu alguma coisa, passou por alguma situação, não foi atendido em alguma coisa que esperava, alguma coisa não deu certo, e a fé dela se enfraqueceu. Tem dia que a gente atravessa a parede, tem dia que a gente anda em cima da água, mas tem dia que a gente foge, tem dia que a gente está meio fraco na fé. Você sabe disso, que você é ser humano como qualquer outra pessoa. Você não é o super-homem da fé, embora tenha alguns aí que tentam passar isso, que são firmes o tempo todo. Mas às vezes a fé some, às vezes a fé enfraquece. O que te mantém de pé, o que te faz seguir em frente, é a esperança viva dentro do teu coração, de que ainda que hoje os teus olhos não estão vendo o que você gostaria, ainda que hoje a tua vida não está do jeito que você gostaria que tivesse, ainda que você tenha orado ontem, anteontem, está orando hoje, mas ainda não viu acontecer, ainda não se abriu os céus, a parede, a muralha ainda não caiu, ainda não aconteceu, mas você tem dentro de você uma coisa chamada esperança, de que Deus existe, é grande, é poderoso para fazer, para realizar, que Ele está ali, Ele está ouvindo a tua oração, Ele está com você. Só que quando você perde a esperança, por que se apegar? Porque normalmente quando a esperança é usada é no momento que a fé já está abalada. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quem está entendendo alguma coisa? Perdeu a esperança, desapareceu a esperança, no que se apegar para seguir em frente, para continuar? E é isso, ó, que a falta de direção, que a falta de cuidado nas decisões, de refletir sobre aquilo que a gente está prestes a fazer, e às vezes a gente toma decisão com a cabeça quente, às vezes a gente toma decisão no calor da emoção do momento, depois lá na frente a gente se arrepende. Tem coisa que você consegue mudar, mas tem coisa que não tem mais retorno, já foi, agora já não tem mais jeito.
E essa aqui está sendo uma delas. Dissipou-se em nós toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, fraco já, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e essa. Poderíamos não estar passando o que a gente está passando, poderíamos não estar vivendo o que a gente está vivendo, mas agora está aí, aconteceu, está diante de nós. Agora está entrando uma outra lição desse texto. A primeira está ensinando a gente que os frutos que vamos colher vão depender das decisões que a gente toma. E não adianta você culpar os outros pelas suas decisões. Ele foi lá, ele falou com o centurião, ele falou com o piloto, mas na verdade a decisão dele já tinha sido tomada, estava dentro dele. Às vezes a gente consulta esse ou aquele, às vezes a gente pergunta para esse ou para aquele. Essa semana eu estava conversando com alguém, aí ela falou assim: o senhor falou exatamente o que eu queria ouvir. Não era o que eu queria ter falado, é que eu não sei o que ela queria ouvir, mas ela falou: o senhor falou o que eu queria ter ouvido. O que eu queria estar ouvindo não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir, porque isso é que vai trazer direção para a minha vida. E às vezes me contraria, mas enfim, ela disse que eu falei o que ela queria ouvir, o que era. Mas ela tomou a decisão dela, trilhou o caminho que ela gostaria de trilhar, que na verdade ela já tinha decidido dentro dela. Essa é a primeira lição. Mas agora Deus está trazendo para a gente também a lição de que quando alguém tem um propósito de Deus na vida dele, quando essa pessoa está dentro desse propósito, quando o coração dela está voltado para Deus, quando o coração dela é sensível para ouvir a Deus, Deus está com ela, guarda ela e faz se cumprir aquele propósito, haja o que houver, passe ela pelo que passar. Paulo está dentro desse barco. Esse barco está sendo destruído, esse barco está sendo desmontado, esse peso todo, essa mercadoria toda, essa bagagem toda está sendo jogado fora do barco. Mas o prejuízo não é para Paulo. Embora Paulo esteja dentro, está chovendo para Paulo, está caindo tempestade para Paulo, o barco está balançando para Paulo, está ou não está? Está enchendo de água para Paulo? Está para todo mundo. A diferença está no que está dentro coração. A diferença que você vai ver na sua vida, ela depende de como o teu coração está com Deus. De repente você está aqui, a tua cabeça está distante, teu coração está longe. De repente você está aqui, mas nada do que está sendo dito está exatamente como estava esse centurião. Já decidi, já tenho dentro de mim, já sei o que vou fazer, já tenho as minhas escolhas. Amém, é um direito seu. Mas se prepara para colher o que elas vão trazer para a sua vida. De repente você está como Paulo, pronto para ouvir, pronto para receber. E não importa o que está acontecendo, não interessa se o barco está balançando, porque a minha vida tem um propósito. Eu sei a quem eu sirvo. É o que ele vai falar aí agora. Agora está falando sobre firmeza de propósito, convicção do que está dentro da gente, a certeza de quem você é, quem dirige a tua vida, quem te guarda, quem responde a tua oração. Olha o que ele diz aí. Vou ler de novo o 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me ouvido e não partir de Creta para evitar esse dano, essa perda. Mas já agora vos aconselho, se quiserem me ouvir, me ouçam, porque é isso que está dentro de mim. Vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque essa noite, um anjo do Deus que eu sirvo, de quem eu sou, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve, porque Deus não desampara aquele que serve Ele, aquele que pertence a Ele. Pode estar chovendo, pode estar caindo a tempestade que for na tua vida hoje, pode estar balançando o teu barco, pode parecer que vai afundar, Deus está com você. Se esse é o propósito do teu coração. Agora olha o que ele fala aí. Você tem que prestar atenção no que está escrito. Um Deus de quem?
Está escrito, lê aí. Um Deus de quem? De quem eu sou. E a quem? Sua vida pertence a quem? Você serve a quem? Eu estou pregando religião? Eu estou pregando religião? Eu estou dizendo que só esse lugar é que presta? Eu estou dizendo que só quem está aqui dentro vai ser salvo? Eu estou dizendo que a placa da igreja é que vai trazer alguma resposta para você? Eu estou ensinando isso? Não, não estou falando, porque a tua fé tem que estar em quem? Tua dependência tem que estar em quem? Você pode contar com a minha oração, mas é o máximo que eu posso fazer por você. Dar a mão a você, segurar na sua mão e orar com você, trazer para você o que eu estou fazendo aqui agora, pregar. Isso que eu estou fazendo é o que qualquer um pode fazer. A tua fé, a tua certeza, a tua esperança, ela tem que estar em quem? Deus. É o que a Bíblia está ensinando. Um Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Essa noite esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante. Existe um propósito de Deus na tua vida. Deus tem um projeto com você. Deus tem um plano através de você. E você tem que chegar lá. Eu vou te dar um conselho. Lê o capítulo 26. Lê o capítulo 27. E lê o capítulo 28. Quando você chegar lá na sua casa, se você tiver tempo. Alimenta a tua mente, o teu coração, o teu espírito, daquilo que vai trazer proveito para você. Lê a palavra, você vai entender o projeto e o propósito que Deus tinha. Se Deus tem um propósito na tua vida, é através dela que Ele vai fazer acontecer. Só que você tem que tomar a decisão de permanecer firme com Deus. Quem desiste ou quem continua é você, diante da escolha que você faz. Ninguém está aqui para dizer que a vida é fácil. Eu citei para você antes, o barco está balançando para todo mundo. Ali a dificuldade aconteceu para todos, a luta estava sendo para todos. Mas uns escolhem continuar e confiar, outros escolhem desistir e pular fora. Para esses não sobra muita coisa a não ser colher o fruto da sua dificuldade. Está dando para entender, gente? Ele continuou: portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar numa ilha. E aí depois o barco vai bater na cabeça de uma pedra, vai se despedaçar. Antes disso, algumas dessas pessoas que estão dentro desse barco, mesmo ouvindo tudo isso, mesmo vendo tudo que tinha passado desde lá de trás, eles escolhem pular para fora do barco e morrem afogados. Porque quem pula para fora do barco morre afogado. Quem para no meio de uma tempestade fica no meio dela. Só quem segue em frente, passa, continua, é que vê a tempestade passar. Aprendi isso essa semana. Coloca isso no seu coração. Fica de pé no seu lugar, por favor.